Olha, os dados nacionais do coronavírus, quem traz para a gente hoje é o nosso voz de trovão, Edson Moura, que está comigo, inclusive, via live, né, direto da sua casa, via home office, e vai trazer esses números atualizados, inclusive, de como estamos, inclusive, com os números gritantes e aumentando cada vez mais no Brasil. Voz de trovão, Edson Moura, você está no seu home office aí e vai nos atualizar, inclusive, agora com os números do Brasil. São assustadores ainda, Edson Moura. Boa noite. Boa noite, Wilson. Infelizmente, né, os números continuam crescendo e crescendo de forma realmente assustadora. Os números foram divulgados agora há pouco, a gente estava nessa expectativa desde o final da tarde, início da noite, e os números só foram atualizados agora, há cerca de 4 minutos. A gente tem, inclusive, na tela aí os números nacionais. Nós passamos de 125 mil casos confirmados no Brasil e passamos de 8.500 mortes confirmadas. Aí os números por estados, tá? A gente já tem os dados totais. Veja do seu lado direito, a gente vai começar com esses dados aí, que são os dados que estão em relação aos números totais. 125.218 casos confirmados, com 10.503 novos registros nas últimas 24 horas. Não necessariamente essas pessoas foram contaminadas nas últimas 24 horas, mas os resultados desses mais de 10 mil brasileiros confirmando exatamente a Covid-19 saíram exatamente nas últimas 24 horas, um incremento de 9%. Número de óbitos, 8.536. Ontem eram 7.921 mortes. Um acréscimo de 615 mortes nas últimas 24 horas, mais um recorde. Semana passada nós estávamos destacando um recorde aí de 400 mortes, agora um número nas últimas 24 horas, 615. Repito, não é exatamente o número de que todas as pessoas morreram nas últimas 24 horas, mas a confirmação de que elas morreram por Covid-19 saíram exatamente nas últimas 24 horas. Um incremento aí, portanto, considerável. Outra coisa que eu queria destacar para você em relação aos estados. Você está vendo aí as cartelas por estado? São Paulo chegando quase a 38 mil casos confirmados e passando de 3 mil mortes. Continua sendo o foco da pandemia no país, com números realmente muito assustadores. Depois vem o Rio de Janeiro, com 13.295 casos confirmados, 1.205 mortes, e veja como deu um pulo, Wilson, o estado do Ceará. O Ceará pulou para 12.304 casos confirmados, com 848 mortes, passando inclusive Pernambuco. Ontem, na segunda-feira, na verdade, quando nós entramos, né, ontem foi o Thiago, eu lembro que eles estavam empatados, você até destacou isso, né? Estão empatados, tanto o Ceará como o Pernambuco. Hoje, Pernambuco aparece na 4ª posição, com 803 óbitos, 9.881 casos, e o Ceará passando de 12 mil casos. E fechando o top 5, o Amazonas com 9.243 casos confirmados, 751 óbitos. Aí seguem aí os outros estados, tá? Maranhão, Pará, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amapá, Distrito Federal. E aí, olha só na cartela do outro lado, na 15ª posição, quem aparece? Alagoas. Alagoas até segunda-feira era o 16º. Eu lembro também que a gente destacou isso. Hoje, Alagoas já é o 15º estado no ranking nacional, com 1.703 casos e 89 óbitos, Wilson. Então, é importante reforçar esses dados. Inclusive, a gente tem uma outra informação em relação às regiões do país, casos por regiões. Não sei se a cartela está pronta também aí da próxima informação, mas o Sudeste continua concentrando 45,8% dos casos no país, é a região realmente com maior número de casos, justamente por conta de São Paulo. Depois segue o Nordeste, que era 26%, 27%, hoje já aparece com 30% dos casos, ou seja, houve um aumento justamente por conta desse caso aí do Ceará e de Pernambuco, que estão realmente com números muito mais rápidos do que o normal aqui da região. Na sequência, vem a região norte com 15,6%, puxada pelo Amazonas, depois a região sul com 5,3% e a região centro-oeste tem 2,9%. Wilson, em relação ao ranking mundial, o Brasil passou a Bélgica e hoje, em número de mortes, nós somos o 6º país em que a Covid-19 mais mata. Estados Unidos em primeiro, Reino Unido em segundo, Itália em terceiro, Espanha em quarto, França em quinto, Brasil em sexto, Wilson.
Olha, realmente, Edson, parabéns pelas suas informações importantíssimas. A gente fica assustado, porque nós comentamos ontem, inclusive, Ceará e Pernambuco estavam empatados com 691. E já vão agora 848, né? Isso lá no Ceará, e Pernambuco 803, por aí, mas se não me falha a memória agora, enfim. Então, quer dizer, um crescimento grande, recorde, o que nos deixa aí num ranking praticamente ultrapassando, inclusive, o Brasil inteiro, né? Ultrapassando, somado-se a isso, deixando o Nordeste com uma porcentagem muito alta, né? Primeiro o Sudeste, depois o Nordeste, e o Brasil também chegando num ranking aí, assustando, 600 mortes em 24 horas, Edson Moura. Nós estamos chegando no patamar da Itália e Espanha. Wilson. Por mais que você diga que essas pessoas não morreram nas últimas 24 horas, a gente entende isso, porque um resultado pode demorar até 2 dias para sair, mas acabou, né? E é um número que assusta. Por mais que a gente queira aqui dar dados positivos, ontem, na segunda-feira, a gente tinha mais de 45 mil curados. Hoje, os dados não saíram de curados no Brasil, mas deve seguir essa média aí, devemos chegar a 50 e poucos mil casos. Mas a gente tem 125 mil pessoas contaminadas. Quer dizer, menos da metade foram curadas, graças a Deus. Já imaginou se todo mundo evoluísse para a situação pior? Aí a gente não ia ter condição nenhuma, né, Wilson? Verdade. Muito bem. Muito obrigado, meu querido Voz do Trovão, Edson Moura. Descanso aí, saúde. Wilson, pois não. Eu queria só destacar para você que eu também estava acompanhando desde cedo a coletiva do Ministério da Saúde, e uma informação importante que eles passaram hoje, que o Ministério da Saúde vai testar, é a meta do Ministério da Saúde, 22% da população. São 2 tipos de teste: o teste sorológico, que está sendo chamado de Testa Brasil. Esse teste sorológico, você está vendo aí, vai ser indicado para pessoas que hoje já estão com sintoma há mais de 8 dias, tá? Pode ser testado por pessoas assintomáticas, e é esse teste que vai ser vendido nas farmácias. Mas aí, essa meta aqui é por parte do governo, tá? Após o 8º dia, esse teste é recomendado, é o Testa Brasil. O outro teste é o Confirma Brasil. É um teste biológico que deve ser feito até o 7º dia depois que iniciou os sintomas. E esse teste é justamente para quem já tem sintomas. Ao todo, o Ministério da Saúde disse que quer testar 22% da população. É um número razoável, mas lembrando que a nossa população é muito maior, por exemplo, da Coreia do Sul, que testou quase todo mundo. Então é quase impossível a gente pensar que todos os brasileiros vão ser testados. Vamos continuar aguardando, torcendo, rezando e esperando dias melhores, Wilson.